ele vai mostrar sempre o fatorial de maneira correta. E esse é um exemplo de uma função recursiva que se chama e é interrompida após algum certo tempo, após algum parâmetro que a gente passou. Opa, fala devs, começando aqui mais um vídeo. Hoje a gente vai falar um pouco mais sobre Elixir, dessa saga de vídeos de Elixir aqui que a gente tá fazendo no canal. E antes de tudo isso, já dê um like no vídeo, comenta aí algum conteúdo que você quer que a gente traga aqui no canal, ou algo do tipo. E o que a gente vai falar nesse vídeo? A gente vai falar sobre, eu vou dar um clear aqui no terminal antes, dar uma aumentadinha pra gente conseguir já começar a trabalhar. A gente vai falar sobre expressões recursivas dentro do Elixir. Pra quem tem dúvida do que é uma expressão recursiva, são basicamente uma expressão onde que ela mesma se chama. Por exemplo, eu vou entrar aqui no terminal do Elixir, no EX, aqui, dá uma expandida. E o que a gente vai fazer? Eu vou criar uma função diff hello world, e dentro dessa função eu vou mandar ela fazer. Opa, vai fazer nada. Eu vou voltar para ex, botar aqui diff hello world do. E eu vou pedir para ele fazer o quê? Eu vou pedir para dar um IO, ponto. Puts, para ele imprimir no nosso terminal hello world, para ele retornar aqui pra gente. E o que eu vou fazer? Eu vou fazer essa própria função, ela mesma se chamar. Vou chamar aqui hello world. E no fim, eu vou dar um end aqui, né? Da nossa função, eu vou dar um enter. Ah, tá. Aqui que ele não vai dar certo porque a gente não declarou um módulo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar um def module test do. E agora eu só copiar o que a gente passou ali. Eu vou dar um diff hello world. Vou pedir para ele fazer aquilo io.puts. Ele imprimir nosso terminal é o hello world. E por fim eu vou chamar essa mesma função. E o que isso vai fazer? Quando a gente chamar essa função, ela vai ficar repetindo a mesma função várias e várias vezes. Porque a gente não tá passando nenhum parâmetro como parada dessa função. Então se eu executar aqui, vamos ver. Opa, acabei errando alguma coisa. Aqui já resolveu o problema. Já devo dar um Ctrl V aqui no códigozinho que eu acabei escrevendo errado. Eu só criei o módulo Recursion Practical para fazer o teste da nossa função recursiva. E a gente executando, pronto, a gente já registrou esse módulo com essa funçãozinha hello world aqui dentro. Então se a gente executar essa função, eu vou passar aqui recursion practice, ponto. O nome da função que é hello world. Opa, aqui, acabei de escrever errado, practice, aqui. Ele vai ficar executando milhares e milhares de vezes essa função hello world. E essa é a maneira errada de fazer uma função recursiva, porque assim a gente vai ter um looping infinito, acabando com o processamento do sistema que a gente estiver desenvolvendo, coisa assim, causando muito bug. Então, vou dar um clique no terminal antes. E agora, o que a gente vai fazer? Na realidade, para fazer de uma maneira melhor, eu vou vir aqui no meu terminal, eu vou entrar na minha pastinha de Elixir, e eu vou criar um projeto. Eu vou dar mix new, e o nome da nossa pastinha vai ser Recursion. Assim, criando um projetinho, vou entrar aqui dentro do nosso Recursion, a pastinha que a gente criou. Vou dar um code ponto para vir no VS Code pra gente conseguir registrar todos esses módulos aqui que a gente tá criando. Espero aqui ele abrir. Agora a gente já tem aqui o nosso projetinho já criado, com Elixir, com aquele comandinho. Vou abrir aqui, aumentar aqui o tamanho do meu VS Code. Entrando na pasta lib, eu vou entrar na pastinha recursion.ex. Eu vou tirar todos esses módulos aqui que ele cria por padrão. Só antes disso, vocês podem ver que o texto tá todo em branco. E pra resolver isso, eu só vou adicionar uma funçãozinha que é Elixir pro VS Code. Pra gente conseguir ver a cor certinha do Elixir, coisa assim do tipo, pra gente não ficar perdido programando nessa linguagem. Será que pronto, já tá instalado. Agora a gente já consegue ver cores no nosso terminal. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai criar aquela mesma função, mas só que ao invés disso a gente vai colocar um parâmetro ao decorrer dessa função. Ou seja, a gente vai passar um count. E agora a gente vai usar um padrão que é essa barra invertida. E o que uma barra invertida vai fazer? Ela vai basicamente definir um valor como padrão para esse count aqui. Então aqui a gente pode colocar barra invertida e botar um zero. Ou seja, o valor inicial dessa variável count da nossa função hello world vai ser o padrão como zero. Então a gente vai executar. A gente vai dar aquele mesmo io.puts hello world pra gente conseguir executar todo no nosso terminal, e a gente pode fazer a condição if. Essa é uma maneira não muito boa da gente fazer, mas depois eu vou mostrar pra vocês uma maneira melhor. Que é if count. Enquanto o count for menor que 10, a gente faz o quê? Opa, acabei colocando parênteses, não tem necessidade. E o que a gente vai fazer? A gente vai dar um new count igual a count mais o número 1, ou seja, para quando ele chegar no número 10, ele conseguir executar essa mesma função. E a gente vai fazer aquela maneira de executar a própria função, para fazer a expressão recursiva, e executar passando esse new count. E vocês podem ver que em nenhum momento a gente passou a própria variável direta. A gente reatribuiu o valor da variável, e aí sim, passou nessa função hello world. E assim a gente tem uma expressão recursiva bem mais correta. Agora, se a gente colocar um end, agora vamos executar o comandinho aqui pra gente iniciar. Aqui no terminal. Agora a gente pode fazer ex-s mix pra gente executar o projeto. Opa, eu acabei esquecendo de um end aqui dentro da nossa função. Vou passar aqui um pouquinho pra frente tudo aqui pra ficar organizadinho. E vamos executar de novo esse ex.s-mix. Pronto, a gente já tá aqui. Vamos dar um compile só pra ele compilar. Vamos rodar aqui. Opa, não é só compile, a gente tem que passar um mix compile. Antes de executar, vou dar um mix compile. Pronto, já executamos o código. Agora a gente pode executar nossa função hello world. Passando o número 1. Opa, tem que passar aqui o recursion antes.
.hello world. E assim ele vai estar executando todas essas funções e no final ele retorna esse nil. E o que é esse nil? Esse nil é basicamente o valor nulo que a gente está executando. Ou seja, a gente fez uma função recursiva que recebe um parâmetro e executa ela várias vezes. Por exemplo, aqui poderia ser a visualização de um chat, ficar escutando quando um usuário mandar uma mensagem nesse chat. E no final aqui ela retornou nulo porque ela não teve nenhum valor nessa última impressão. Então, ele recebe esse último valorzinho nulo, mas ele executou o hello world aqui 10 vezes, como a gente passou aqui como parâmetro. E assim fazendo uma expressão recursiva de maneira correta, não deixando um loop infinito dentro do nosso código. O que é algo que a gente tem que tomar muito cuidado quando for trabalhar com esse tipo de função e de recursão. Agora, só uma maneirinha melhor de a gente fazer, pra gente não ficar tendo que usar esse if, o que a gente pode fazer? Dentro da nossa função, a gente pode, na hora de declarar esse nosso hello world, a gente pode passar hello world count e esse /0 aqui, que vai ser a nossa primeira declaração. E aqui a gente faz a verificação, ou seja, a gente pode chamar de novo a função hello world. Opa, acabei executando aqui errado. Hello world, a gente passa o count e a gente passa a função when, ou seja, quando o count estiver maior ou igual a 10, a gente executa nulo. Isso ele vai fazer a mesma execução do nosso código do que a gente fez aqui embaixo. Aqui a gente pode já remover esse if, que não tem necessidade, e assim é uma maneira melhor, mais organizada, a gente vê o código, porque aqui a gente vai estar declarando como... Aqui a gente pode só passar count, a gente está declarando esse count como o default dele 0, e a gente está falando que aqui basicamente seria um if. Quando? If count for maior ou igual a 10, retorna nulo. E assim, se a gente executar, dar um mix, compile e voltar no nosso terminal, compilou o código, agora a gente pode voltar no terminal, só para garantir. Agora se a gente executar a mesma função recursion, ponto. Hello world. Aí fazendo assim, ele vai fazer a mesma execução, mas de uma maneira muito mais organizada do que da maneira anterior que a gente tinha trabalhado com essa função. Agora, eu vou passar para vocês alguns exemplos de funções recursivas para ficar um pouquinho mais claro qual vai ser a utilidade dela dentro do nosso projeto com o Elixir. Eu vou abrir aqui o terminal do Elixir. Vou dar um clear só para deixar um pouquinho mais limpo aqui para a gente poder visualizar melhor. E, por exemplo, a gente pode criar uma função, por exemplo, def module. Na verdade, eu não vou nem criar no terminal, eu vou criar no nosso próprio projeto. Vou trocar isso aqui para myList e vou criar uma função myEach, ou seja, eu vou criar uma repetição aqui. Eu vou pedir para ele passar head, que basicamente vai ser o cabeçalho o início da nossa função, ou seja, a parte de cima da nossa função, ou seja, o primeiro valor, basicamente. Isso aqui vai ser o primeiro valor e depois eu vou passar tail, que vai ser todos os restos dos valores. É o que a gente vai fazer, botando ou essa barrinha em pé, tail, e a gente vai fazer o que nessa função? A gente vai dar um io.puts para ele retornar pra gente aqui esse head, que vai ser o início da nossa função, e a gente vai chamar de novo myEach, passando nossa tail. Porque são dois valores que a gente pode fazer. A gente pode passar tanto esse valor head, tanto esse valor tail. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai dar um end, vai dar um def myEach para chamar aquela mesma função e vai declarar ela como um array vazio. E quando ela estiver com array vazio, ela vai retornar pra gente new. Pronto. Agora, se a gente executar, vamos dar um mylist. Eu vou ter que compilar provavelmente de novo. Vamos dar um mix compile aqui. Aqui. Pronto. Já abriu no terminal. Agora a gente pode rodar mylist. myEach. A gente pode passar um array aqui para ele fazer a execução. Ou seja, o que ele vai fazer para explicar de maneira mais fácil? Ele vai vir nessa função, ele vai receber um head ou tail, ou seja, ele vai receber alguns valores. Ou seja, pode receber, basicamente isso aqui vai ser um array, vai ser vários valores. Por exemplo, receber o valor 1, valor 2, valor 3, tudo dentro de um array. E ele vai mostrar pra gente o head, ou seja, cada vez que ele executar, ele vai mostrar o primeiro valor desse array, e a gente vai passar o resto dentro desse nosso myEach, ou seja, eu vou executar aqui para ficar um pouquinho mais claro. Vou passar o valor 1, 2, 3 e 4. Na primeira execução, ele vai pegar o 1, vai imprimir. E o resto todos esses valores que a gente passou, ou seja, a tail, que são o 2, o 3 e 4 na primeira execução, ele vai passar pela função e o próximo primeiro valor vai ser o 2. Ou seja, ele vai imprimir o 2. E assim vai passar por todos os valores, imprimindo cada um. Então, se a gente executar... Opa, acabei passando o nome errado da função? Passei o nome errado. Vou voltar aqui. Tá aqui. Pronto. Agora, se a gente executar, ele passa pelo valor 1, que é o cabeçalho na primeira execução. Depois valor 2, valor 3, valor 4. E assim, mostrando a utilidade de uma função recursiva, para a gente poder percorrer valores com um certo parâmetro na nossa execução. No caso, ele percorre todos os valores e quando ele chega no último, ele retorna null aqui pra gente. Então, a gente poderia passar quantos valores a gente quisesse. 5, 6, 7, 8, 9 e assim por diante. E assim ele vai executar da mesma maneira, percorrendo todo esse array que a gente passou. Por exemplo, eu já tenho uma função aqui para mostrar para vocês, para a gente ter uma visualização melhor. Por exemplo, de uma execução de um fatorial. Para quem não sabe que é um fatorial, é basicamente um número vezes ele mesmo várias vezes. Por exemplo, o fatorial de 2 é 2 vezes o número 2. O fatorial de 3 é 3 vezes 3, que dá 9 vezes o número 3. E assim por diante. Ou seja, aqui nessa execução, se o valor foi 0, ele retorna 1. E aqui a gente passa um valor, que o que ele vai fazer esse valor? Ele vai dar vezes o nosso valor que a gente passou, menos 1. Ou seja, ele vai pegar aquele valor, vai diminuir e vai multiplicar, assim fazendo o fatorial cada vez que a gente passar. Então, se a gente executar aqui, fatorial.normal, passando 2. Opa, aqui ele não vai dar um compile. Pronto, já compilamos aqui. Agora a gente pode passar um fatorial, ponto normal, passando 2.
Assim ele já executa que o fatorial de 2 é 2, fatorial de 3 é 6, fatorial de 60. Ele é esse número gigantesco aqui. E assim por diante, ele vai mostrar sempre o fatorial de maneira correta. E esse é um exemplo de uma função recursiva que se chama e é interrompida após algum certo tempo, após algum parâmetro que a gente passou. Que esse é o conceito que a gente pode acabar muito utilizando Elixir, que é bem importante a gente ter esse conceito muito bem já entendido quando a gente for fazer um programa assim, que é muito interessante, pode ajudar em diversos autores, principalmente com o poder dessa linguagem. E isso que eu te mostrar pra vocês, Leves, é uma parte importante do Elixir, que eu acho que era bom ser explicado. É um conteúdo um pouco mais específico, que talvez não tanta gente chegue a ver, mas é um conteúdo muito importante pra quem quer trabalhar com Elixir, que é a expressão recursiva. E muita gente deixa de utilizar, acaba deixando o sistema menos performático e assim por diante. Então é isso que eu te mostrar pra vocês, Devs. Valeu, até a próxima.